Leitura do livro de Jeremias, capítulo 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantaram as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas de seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem os filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. O calvície veio de sobre Gaza, e foi desarraigada a Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te, como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Jeremias capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriatim, já tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmém, serás desarraigada, e a espada te irá seguindo. Voz de grito: Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. E perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel e de Betel com sua confiança. Como direis: somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Estás prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso? Desde da tua glória assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti, desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. E vai e gritai, anunciai em Amon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriatim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, e as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor.
embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolvera no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, sede como pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Com choro de Jazer chorar-te, ei, ó vinde Sibimá, os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, e o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Elealê, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim. E se ouviu uma voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Ninrim e se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos deuses. Por isso, soará como flautas o meu coração por Moabe. Como flautas, soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas, haverá um pranto regeral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração de mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele e sobre Moabe o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe dos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Jeremias capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel? Nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã e Agade e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, tornar-se-á a um montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cinge-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos. De todos os que estão ao redor de ti sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto,
farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor, contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai por profundezas e moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú. Também no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgassem insuficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder, é destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as suas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, quanto a tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eles eleves o teu ninho, como a águia, delata e derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte. Porque num momento farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Quem é semelhante a mim? E quem me aprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente, os moradores de Temã, certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, e estenderá as águas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar da angústia, a angústia. Não se pode sossegar, enfraquecido está Damasco. Virou as costas para fugir e tremor a tomou. Angústia e dores tomaram como da mulher que está de parto. Não está abandonada a fadada minha cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos para aquele dia, diz o Senhor dos exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad, contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedar e destruí-o, os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos, e levarão para si. E lhes gritarão, há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor.
E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei no meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.